curso, sem nenhum problema para mim, tá bom? Eu vou gravar a aula, então o aluno que chegar no meio da aula, o aluno que não pôde assistir a aula, que não vai conseguir assistir a aula hoje, eu vou passar o link e falar para ele ficar tranquilo que vai estar gravado e ele consegue acompanhar essa aula, tá certo? É uma aula rápida, pessoal, porque para mim 30, 40 minutos passa muito rápido, tá bom? Mas, por um outro lado, se bem aproveitado, se a gente estiver trabalhando com objetivo, a gente vai longe, a gente vai conseguir fazer desses 40 minutos render bastante conteúdo, tá bom? Quando alguém quiser falar comigo, não tem nenhum problema, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, ó. O Wesley quer falar comigo, ou a Nayara quer falar comigo, só me chama. Professor, eu paro de falar. Eu paro de falar e você vai falar. Você vai perguntar, você vai questionar, você vai pedir para me repetir e eu repito. O que não vai dar para acontecer é todo mundo falando ao mesmo tempo, tá bom, pessoal? O que não vai dar para acontecer é eu abrir o microfone de todo mundo, tá? Naturalmente, se todos nós falarmos ao mesmo tempo, mesmo que seja pausadamente, mesmo que seja baixo, vai virar uma bagunça e ninguém vai entender nada. Então, eu vou pedir para vocês colaboração de vocês, tá bom? E quando quiserem falar, sem nenhum problema, eu paro de falar, escuto vocês. E se não der tempo, pessoal, não tem problema, tá bom? A gente continua isso depois, ou eu abro outra aula, para mim não tem problema. Estamos aqui, eu estou aqui para estar trabalhando com vocês o conteúdo de informática, tá bom? Então, só um recado aí para quem está chegando hoje, tá? Quem está falando é o professor Orlando, eu dou aula de informática aqui na Megatalk, tá bom? Nesse exato momento eu não estou na minha casa, geralmente eu tô dando as lives na minha casa, hoje em especial eu estou na escola, mas na maioria das vezes eu estou em casa dando a live, tá bom? A gente espera que esse período seja rápido, nós estamos começando a voltar às atividades, a previsão da escola é voltar logo, logo até aula presencial. E aí vocês passarão a ter as aulas em sala de aula, com os computadores da escola e os outros cursos também. Nesse grupo aqui, pessoal, na nossa turma, eu tenho alunos que vai fazer inglês, gestão, vai fazer TI, tá bom? Vai fazer web. Então, assim, todos aqui vão estudar informática e outros cursos. E eu tenho um aluno que vai estudar só gestão e inglês, tá bom? Não tem problema. Esta aula e esse curso, ele é sobre introdução à informática, conhecimentos básicos. Hoje eu estou tratando a aula número 2, tá bom? Mas a aula número 1 está gravada, depois eu vou reportar o link novamente para vocês assistirem, tá? Gostaria de deixar claro para vocês que a minha previsão é de passar 8 aulas para vocês, tá? Então essa seria a nossa segunda aula e eu devo estar passando 8 aulas. Todas elas falando, né, e mostrando assuntos de informática, internet, computador, programas, mercado de trabalho. O que vocês quiserem conversar comigo, eu vou apresentar a pauta, eu apresento o conteúdo para vocês, mas se eu tiver algum aluno que tem uma curiosidade, quer falar de HTML, quer falar de programação, quer falar de Java, não tem problema, tá? Professor, e se eu quiser falar aqui do meu smartphone? Dependendo do que você for perguntar do seu smartphone, a gente fala. Dependendo do todo assunto de TI, para mim me interessa. Eu sou professor também de TI, então o que você quiser falar de informática, para mim interessa. Tá bom, pessoal? Então, eu vou iniciar a aula de hoje. Oi, pode falar. Então, o tempo que nós ficamos nessas aulas aqui, na aula vai ser mais ou vai ser o mesmo tempo? Então, ó, por que eu chegar depois de uns 30 minutos, 40 minutos, Iago, eu falo, pessoal, vou acabar a aula, porque o Zoom, ele tá me dando em torno de 30, 40 minutos, tá? E eu percebi que depende muito do que eu faço no Zoom. Quando eu abro muito programa, quando eu faço muita coisa, ou quando tem muita gente na reunião, eu percebo que parece que ele dá menos tempo para mim. O que acontece, Iago, é que eu posso sim logar novamente e abrir a aula com vocês, tá? E aí a gente inicia mais meia hora. Mas, em média, Iago, eu vou levar com vocês de 30 a 40 minutos. Mas, dependendo da aula, quando for necessário a gente abrir mais 30 minutos, para mim não tem problema. Aí eu convido todos vocês, e é na hora, né? Tá, ok? É na hora. Eu convido todos vocês. Quem não puder participar na segunda parte da aula, porque tem algum compromisso, pode sair, não tem problema, porque eu vou gravar a aula e vou passar o link da aula inteira no único vídeo lá no YouTube, tá bom? E como eu passei na semana passada,
toda sexta eu pretendo passar uma atividade para vocês fazerem, uma atividade relacionada ao que nós estamos estudando, tá bom? Lembrando, então, que são apenas 8 aulas e são aulas de introdução à informática, tá? Para quem já está tendo aula aqui de inglês ou de informática na semana, aí é com outro professor ou outro horário, tá? Então, quem não estiver fazendo, fica tranquilo, a escola vai entrar em contato com vocês para estar orientando vocês. Por enquanto, a escola sabe que vocês estão comigo, tá bom? Então, vocês estão comigo, a gente vai fazer um trabalho junto aqui sobre informática. Tá bom, pessoal? Pessoal, é o seguinte, ó. Na primeira aula, para quem não participou ou quem chegou no meio na metade da primeira aula e não assistiu à reprise, na primeira aula eu falei de informática, computador, tá? Ou seja, eu expliquei a palavra informática. Em resumo, eu falei que a palavra informática vinha de informação automática. Aí essas duas palavras gerou a palavra informática. A palavra informática, ela significa tecnologia, ela significa ciência, ou seja, pessoal, é uma ciência que estuda, tá, e que desenvolve soluções para tratamento da informação. Você também pode definir informática como sendo uma área, tá? Você pode chegar e falar assim: a informática é uma área que desenvolve soluções para a gente manipular informações, para a gente poder se comunicar mais rápido, para a gente poder abrir programas, para a gente poder acessar redes sociais. A palavra informática, ela vai estar ligada com tudo isso. Quando você diz para mim que o seu smartphone ele tem muitos recursos bons em informática, eu entendo que você consegue fazer muitas coisas relacionadas ao nosso dia a dia. Quando você diz para mim que você não consegue abrir o WhatsApp com muitos grupos, ou você não consegue abrir o Zoom, é porque eu entendo que o seu aparelho ele tem limitações físicas de memória, de processamento. Então, a ideia da informática é isso, tá bom? Perguntaram para mim da aula de hoje, acho que foi o Iago. O que tem na aula de hoje, Iago? Hoje nós vamos falar sobre conhecimento do hardware, um assunto mais específico. Eu vou falar da máquina. Nós vamos falar também da função de algumas peças e como que a gente liga essas peças ou como que a gente deveria ligar essas peças. Algumas partes do hardware, pessoal, eu acredito que vocês já conheçam. Se não conhecem, é importante que vocês conheçam, tá bom? O mouse todo mundo aqui conhece, o teclado todo mundo conhece. Agora eu te pergunto, você precisa conhecer como que a gente liga o teclado ao gabinete, ao computador? Como que é o nome do conector do mouse ao computador? USB? Ótimo, Iago, USB. Pessoal, o USB é a forma, né? É o padrão, é a tecnologia que esse dispositivo usa para ligar, para ser conectado ao gabinete, tá bom? Mas aí, pessoal, é o seguinte: sempre existiu USB, existiu outros, sempre será só USB ou será que vai existir outros? Nesse caso, a resposta para essa pergunta, para essa colocação, se chama tecnologia. Ou seja, nós vivemos num mundo cada vez mais com novidades, né, com modernidades. Então, seguramente, né, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, nós teremos outras tecnologias que podem ser melhor do que a USB. Eu posso falar para vocês aqui que nós já usamos um padrão chamado PS2, é um padrão mais antigo. E eu vou falar de um mais antigo ainda, era um padrão chamado DIN, tá? É um padrão bem antigo, tá? O USB é o padrão mais recente e mesmo um mouse sem fio, na minha aula eu estou usando o mouse sem fio, tá bom? Na minha aula eu estou usando o mouse sem fio, certo, pessoal? Estou usando o mouse sem fio, mas esse mouse sem fio, ele está usando o conector USB. Perfeito, pessoal? Ou seja, ó, esse mouse sem fio, eu tenho um token, né? Eu tenho um plugin, eu tenho um plug que eu conectei USB na minha máquina. Então, mesmo o mouse sem fio, ele utiliza a conexão USB. Tá certo, pessoal? Gente, e o computador, né? Na aula passada, quem lembra da aula passada, lembra que eu fiz questão de falar que computador é uma máquina. Tá? Se prestaram bem atenção na minha aula, eu fiz até comparações muito estranhas, né? Eu falei que para mim o computador é como se fosse um liquidificador. Para mim o computador é como se fosse um micro-ondas,
tá? Ou seja, ele é uma máquina que vai fazer alguma coisa. Quando eu uso um micro-ondas, é para aquecer um alimento. Quando eu uso um liquidificador, é para triturar um alimento. Quando eu uso um computador, é para processar dados. Eu encaro o computador como uma máquina. E aí, é claro, pessoal, para mim operar um liquidificador, para mim operar um aparelho de micro-ondas, com algumas operações, com algumas orientações, com uma leitura básica do manual, a gente vai conseguir operar. Para mim operar um computador, tá? Se eu quiser operar o computador bem, com todos os seus recursos e programas, se eu tiver uma boa orientação, se eu tiver um bom conhecimento, eu também vou conseguir obter muitos resultados sobre um computador. Mas a questão é, pessoal, o que é essa máquina? Ó, a realidade é que um PC é realmente uma máquina incrível. No entanto, essa máquina é montada através de um conjunto de placas eletrônicas e cabos e dispositivos para armazenar, gravar dados, que ao serem ligados, iniciam uma comunicação interna e através de uma sequência lógica ocorre uma programação na entrada de dados, tá bom? Manipulação, processamento e armazenamento. E a partir daí, através de programas, nós podemos realizar inúmeras atividades. Gente, ó, para todos vocês, pessoal, eu gostaria de falar assim de forma bem individual, tá bom? Eu gostaria de chegar assim e falar bem pertinho para falar assim, ó, Wesley, Simone, Samuel, Melissa, Matheus Henrique, Luciano. Eu gostaria de falar para todos vocês, de forma individual, pessoal, se vocês encararem o computador como uma máquina que você consegue, que você pode estudá-la, que você pode estudar os aplicativos, os programas, se você pensar desse jeito, vocês vão muito, muito, muito longe na área de TI, tá bom? Se alguém aqui pretende lá na frente trabalhar com informática ou ganhar dinheiro com informática, coisa desse tipo, se você pensar que o computador é uma máquina, que você pode sim, né, desenvolver muitas habilidades nela, vocês vão muito longe, tudo bem, pessoal? Nós não devemos ter medo do computador. Nós não devemos ter medo da tecnologia. A gente tem que entendê-la, certo? A gente tem que procurar estudá-la. E a partir daí a gente vai muito longe, pessoal. Pessoal, mas como que é um computador? Como que é dentro de um computador, tá bom? Para quem não teve ainda a oportunidade de abrir um computador, dentro de um computador, pessoal, você vai encontrar, né, quando não está cheio de poeira, né? Dentro do computador você vai encontrar placa, você vai encontrar cabos, você vai encontrar dispositivos de computador, tá bom? Ok? Eu vou dar uma pausa aqui na minha aula rapidinho, que eu vou lá no WhatsApp só para dar uma assistência para algum aluno nosso, e aí eu derrubo o meu WhatsApp aqui, tá bom, pessoal? Minha internet está caindo, deixa eu só falar para ele, tenta novamente, tenta novamente. Beleza, eu vou fechar o WhatsApp aqui, assim ele não atrapalha mais a gente aqui, chamando a gente. Não o aluno, o WhatsApp, tá bom? Porque tem outros grupos. Tá aqui, gente, ó. Pessoal, eu vou falar aqui, mas não precisem se preocupar com todos esses detalhes que eu vou falar, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o gabinete do meu computador. O gabinete do meu computador, pessoal, é toda essa parte maior. É uma estrutura de metálica, é um metal barato, é um latão, tá bom? Eu tenho gabinetes especiais que eles são feitos de alumínio, aí são mais caros. Eu tenho gabinetes especiais que são de acrílico, transparente, são mais caros, tipo um PC game, tá bom, gente? Não precisa, né? Só se você realmente quiser montar um PC de ponta. Pessoal, isso aqui é uma fonte de computador, tá bom? Essa fonte de computador, ela tem a mesma concepção, a mesma ideia que a fonte Vixe, mano. do seu celular, certo? Ou seja, a Pô, fonte cara. do seu celular, ok? A fonte do seu celular, para você carregar ele, o princípio aqui é o Professor, mesmo, tá bom? Oi, pode falar. Pedro, pode falar. hoje meu pai ele tinha me ensinado como era o computador por dentro. Eu tinha adorado. Certo. É como se fosse isso daí também. Ah, você abriu um computador igual esse aqui? E ele Beleza. Pessoal, mas além do Pedro, é bem eu tenho parecido. É parecido? Tá bom, gente, ó, então vou fazer o seguinte, Pedro, ó, eu vou falar aqui, pessoal, se ficar muito técnico, se ficar muito, né, um inglês aí e tal, não se preocupem, tá bom? Mas eu vou falar, na verdade, porque eu quero valorizar a nossa aula, eu quero valorizar vocês, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho mais de informática aqui mesmo, tá bom? Ó, tá?
Então, o que que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma fonte ATX, eu tenho o cooler é para resfriar o processador que está embaixo dessa peça. Esse aqui é um pequeno ventilador, ele gira em torno, pessoal, ele gira em torno de 2.300 vezes por minuto, tá bom? O computador, ele conta isso para a gente, inclusive, ele mostra o número para a gente, tá bom? Esse cabo laranja que vocês estão vendo agora eu marcar para vocês, esse cabo ele tem um nome, é um cabo SATA, Mano, tem que... SATA, tá bom? Esse cabo vermelho, ele também é o cabo SATA, SATA. Esses dois cabos, eles têm a função de transferir dados do HD, tá certo, pessoal? Do HD para a placa-mãe, tá bom? A função desse cabo aqui é transferir dados do HD para a placa-mãe. Placa-mãe é essa grandona aqui que eu estou marcando para vocês, ó. Tá vendo? Essa grandona é a placa-mãe. E o HD, ele está aqui, essa parte aqui que está parafusada aqui, ó. Tem dois parafusos prendendo ele aqui. Esse HD, também conhecido como disco rígido, tá? É ele que armazena os dados. O Windows está nele, o Word está nele, o Google Chrome, os nossos arquivos e pasta. A placa-mãe, pessoal, a gente pode conhecer detalhes da placa-mãe, tá bom? Esses detalhes, eles são pertinentes para quem é um profissional de TI. Uma pessoa que vai trabalhar na manutenção de computador, ela precisa conhecer detalhes da placa-mãe. Esses detalhes da placa-mãe eles são falados no curso de TI. Para nós aqui, no curso de Introdução à Informática, eu gostaria que vocês marcassem o seguinte, ó. Eu gostaria que vocês se apegassem, tá, nessa questão de que dentro do computador é eletrônico, tá bom? Dentro do computador são dispositivos e componente eletrônico, que tem nome, tem função e tem característica, tá bom? Você tá falando. Pode falar. Você quer falar? Certo. Pessoal, então o que eu gostaria de vocês é isso, tá? Que vocês se apegassem que dentro do computador, tudo isso tem como a gente estudar, tem como a gente conhecer. É lógico que no primeiro momento não é o nosso objetivo hoje. Eu não quero discutir isso hoje com vocês, mas isso pode ser discutido com o professor de vocês em sala de aula ou em outras situações, tá bom? No computador e na informática, a gente usa muito dispositivos. Como eu tenho falado toda a aula, alguns vocês já conhecem, já usam. Então, nesse slide, tem aqui, né, o exemplo, que é o teclado e o mouse, que dispensa ficar falando dele. Mas, na verdade, pessoal, o computador ele tem uma série de dispositivos que é para entrada de dados, tá vendo? Para entrada de dados, tá? E ele me oferece uma série de dispositivos que é para saída de dados. Tá vendo? Então, o monitor, a impressora, caixa de som, né? Impressora laser, tá ok? São um retroprojetor, são dispositivos que são usados para a saída de dados. E aí ele tem dispositivo que é para armazenar dados também, conforme a gente tinha falado aí no caso do HD, do DVD. Dentro do computador, algumas peças são fundamentais, tá bom? Por exemplo, você não consegue operar um computador, você não consegue usar um computador se esse computador ou esse dispositivo ele não oferecer a área de processamento. A área de processamento ela é conhecida como a CPU. É o processador, tá, pessoal? CPU aqui seria Central de Processamento Única, tá bom? Aqui é uma CPU da empresa Intel e esse modelo de CPU é um Celeron. Esse processador é esse que está na mão da pessoa aqui, ó, onde ele está colocando ele, fixando ele na placa-mãe, tá bom? E a nossa aula aqui só é possível porque o meu slide e a minha voz e tudo que eu estou fazendo foi processado pela CPU e foi carregado na memória do computador. Essa memória do computador que eu estou falando para vocês, pessoal, é a famosa memória RAM, tá? Quanto maior for a memória RAM, tá? Quanto maior ela for, maior é o programa que você pode abrir. Ou mais programas você pode abrir, tá bom? Eu tenho um computador que tem 2 GB de memória,
mas eu tenho outro computador que tem 4 GB de memória. Ou seja, naturalmente, esse computador de 4 GB de memória, eu consigo, tá? Eu consigo abrir mais programas, tá? Eu consigo ter mais dados, tá? Então é importante que o computador ele tenha bastante memória, tá? Memória RAM. Dá para colocar a memória RAM no computador? Dá. A maioria dos computadores aceita que você coloque mais memória RAM, tá bom? Só que para você fazer isso, pessoal, a gente tem que respeitar aí o modelo da memória. A gente tem que respeitar a tecnologia que a memória está sendo utilizada na máquina. Para isso, a gente tem que procurar a indicação do manual da memória ou da placa do computador, você vai ter essa indicação, tá bom? E aí você consegue, então, poder trocar a memória. Posso colocar qualquer quantidade de memória, professor, no computador? Não. Cada computador ele tem o seu limite, tá bom, gente? E o limite do computador aí é determinado pelo modelo da placa-mãe, tá bom? Então, para você poder fazer isso, a gente precisa aí consultar o manual da placa-mãe, e aí lá no manual da placa-mãe, ele vai passar para nós a capacidade máxima de memória, tá bom? Essas memórias, elas custam, se é uma tecnologia mais recente, tá, pessoal? Elas custam um pouquinho, não é assim, não é tão barato não, tá? Mas vale a pena, tá bom? Vale a pena a gente ter um computador com mais memória. Pessoal, estou destacando muito a memória RAM, porque a memória RAM, ela influencia, por exemplo, o smartphone de vocês. Se eu tiver algum aluno aqui que está vendo a minha aula com smartphone, se você tentar sair da minha aula agora, mudando, né, para abrir um outro aplicativo aí e deixar a minha aula acontecendo, essa operação ela vai ser limitada pela memória do seu aparelho. Por isso a memória RAM ela é muito importante, tá bom? Então, memória RAM ela tem uma denominação, ó, é Randomic Access Memory, tá bom? Pessoal, isso em português seria a memória de acesso randômico, tá? Uma coisa curiosa falar para vocês é o seguinte, ó, se eu abrir aqui a calculadora para mostrar para vocês aqui na nossa aula, tá bom, gente? Em termos de eletrônica, o código da calculadora é gravado aqui, ó, onde eu estou riscando para vocês, ó. É gravado nesse chip, tá vendo? Ó? Esse aqui é o chip da memória RAM, aí o código da calculadora é gravado ali. Tudo que você abre no smartphone, em um tablet ou no computador, é gravado, né, ó, gravado mesmo no chip da memória RAM, e quando você desliga o aparelho ou quando você fecha o aparelho, aquele conteúdo ele automaticamente ele é apagado, ele é anulado, tá bom? Quando a gente fala em memória, a gente sempre recorre também ao HD, porque o HD é uma memória que para nós ela é muito importante, porque é essa memória que guarda os meus dados, é essa memória que grava as músicas que eu tenho, as minhas fotos, e aí eu posso abrir elas daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos. Geralmente os dados gravados no HD, pessoal, pode ficar por muito tempo, tá? Por anos. Mas assim, ele é um dispositivo eletrônico, né? Então ele também está sujeito a dar problema, dar falha. Pessoal, atualmente existem 2 tipos de HDs, tá? Um é o HD tradicional, é o HD mais antigo, desde os anos 80. É o HD que ele trabalha com dispositivo mecânico, tá vendo? Ó, eu vou marcar aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é o disco, ele gira em alta velocidade, e esse aqui é um braço mecânico, eu vou riscar aqui para vocês verem. Ó, ele desloca de um lado para o outro aqui em altíssima velocidade. Pra vocês terem uma ideia, esse disco aqui, ó, ele pode girar em torno de 10.000 RPM. O 10.000 RPM seria 10.000 rotação por minuto. Quanto mais ele rodar, quanto mais ele girar, melhor é, tá? Quando a gente fala de HD, hoje em dia, a gente não pode esquecer dos HDs com nova tecnologia. São os SSD. Aqui você tem um HD aberto, e aí você vai perceber que ele não tem o disco, ele não tem o prato, né? Na verdade, são chip, tá vendo? Ó? São vários chips, como se fosse um grande pendrive, né? Então, os HDs do futuro tendem a ser como esse, o SSD. Eles são mais rápidos, são mais seguros, tá bom? E tornam o seu computador também
bem mais rápido, tá bom? Ainda é um pouco caro, tá, pessoal? Mas é uma tendência natural que eles caiam de preço aí, tá bom? Quem tem ainda o HD convencional, fica tranquilo, você vai usar ele por muito tempo. Eu tenho bastante HD assim tradicional, só que são antigos, né? Mas eu continuo usando normal, trabalho com eles normal, tá? Gente, memória de computador. Memória de computador, existem vários tipos de memória, né? Pendrive é um tipo de memória, tá bom? DVD e CD é um tipo de memória, tá bom? Então, assim, existem vários tipos de memória e pode ser, né, que daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses eles criem outro tipo de memória, tá bom? Deixa eu abrir a aula aqui, pessoal, para me perguntar se alguém tem alguma pergunta. Antes disso, eu vou falar o nome da Raquel e o Gustavo, a Nicole, a Andressa, Daniel, Giovana, Jéssica, Ellen, Luciano, Matheus Henrique, Maiara, a Melissa, a Nayara, já falei, Maiara, Melissa, o Pedro Henrique, Samuel, a Simone, o Wesley, o Iago, a Fernanda Almeida e a Madalena, tá bom? Eu acho que eu não esqueci de ninguém aqui. Pessoal, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta aí. Deixa eu dar um corte aqui. Querem perguntar alguma coisa do que foi passado na nossa aula, pessoal? É um pouquinho rápido, mas eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Tem alguém querendo perguntar algo? Oi. Eu tinha feito a lição da aula passada, nesse caso, que Certo. era a informática no 2000. Isso. É isso mesmo. E a gente poderia comentar sobre esse assunto? Podemos, ótimo, podemos sim. Pessoal, para quem fez esse trabalho da informática no ano 2000, ó, encontrou a seguinte situação. No ano 2000, os mouses, ele usava uma bolinha embaixo dele. Ele não era infravermelho, o mouse. Para quem fez esse trabalho, para quem fez esse trabalho, encontrou que a internet, a maioria dela, era uma internet de escada, não era a internet banda larga que a gente usa hoje, né? Ou seja, é uma internet que ela, Verdade. ela chegava a 500K, tá? É uma internet muito, muito lenta, tá bom? Para quem fez esse trabalho, vai saber aí que o Windows que a gente estava usando era o Windows 7, o Windows XP, tá? Então a gente estava ainda com o Windows um pouco mais antigo aí. Para quem fez esse trabalho, deixa eu ver o que mais que a pessoa encontrou. Ah, as redes sociais. Qual era a rede social dessa época, pessoal? Quem lembra aí qual era a rede social dessa? Hã? A rede social dessa época, ó, já tinha o Orkut, né? Não, lógico que vocês não lembram do Orkut, porque eu tenho alunos bem jovens aqui, mas eu acho que o pessoal falou para vocês que era o Orkut, tá? O Orkut, Professor, Oi, pessoal, o Orkut era como se fosse o Facebook hoje, tá? Na verdade, ninguém consegue me explicar por que abandonaram o Orkut. Pode perguntar, jovem. a placa-mãe de antigamente mudou para de hoje em dia? A placa-mãe, então, gente, ó, ô Matheus, eu vou falar para você, ó, ela mudou muito pouco, tá? A placa-mãe que eu conheço, as primeiras placas-mães de computadores que eu Já comecei a sai operar daí, Miguel. é da década de 80, tá bom? Da década de 80 para a década de 90 mudou bastante. Mas de 90 para cá, Matheus, por incrível que pareça, a gente está falando de 30 anos, não mudou muito, tá bom? Mudou sim tecnologia, elas são bem rápidas, mas não mudou em termos de estrutura. Eu consigo abrir os computadores do ano 2000, consigo abrir o computador agora de 2020 e consigo te mostrar que as mudanças foram poucas, tá bom? Infelizmente não dá para fazer isso numa live assim tão rápido, mas numa aula de TI a gente conversa sobre esse assunto, tá bom? Veja bem, não estou querendo dizer aqui que nós não temos novas tecnologias. Nós temos, mas na prática a estrutura não mudou, pessoal. Raquel, pode perguntar, por favor. Raquel, quer falar?
Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta aqui, gente? Por favor, pode perguntar. Temos mais um minutinho aqui. Ó. Não, a gente não quer falar, não. Quer falar sim, pode falar. Não quer fazer pergunta, gente? Pessoal, alguma pergunta? Não. Ah, tá Professor, bom, então. Oi. Pode falar. a atividade, entrevistei minha irmã. Minha irmã, ela é de 1998, E sim. eu acho. Aí ela tava falando que hoje em dia a internet está muito mais evoluída do que antes. Que mensagem eles usavam SMS. SMS, exatamente. A mensagem era SMS. Nessa época aí, a internet que a gente usava, tá, pessoal? Quando a gente usava a internet, a gente ocupava a linha telefônica. Era uma internet de escada. E aí, o que acontecia é que você não podia falar enquanto você usava a internet. A internet, a linha telefônica nessa época, ela era analógica, tá? Hoje em dia, a nossa internet, como a nossa televisão, como a nossa linha telefônica, é totalmente digital. Totalmente digital. O que tem a ver, professor? É que, na verdade, o computador é digital. O computador é totalmente digital, tá bom? As nossas televisões hoje são digitais, tá bom, pessoal? Então, assim, mudou sim bastante coisa, nesse sentido mudou em termos de estrutura, e essa pesquisa, ela vai dar uma base para a gente ter aí assuntos interessantes para estar conversando com relação à tecnologia, tá bom? Alunos, eu vou fazer o seguinte, ó. Para quem não viu a atividade, aluno novo, quem não pegou a atividade, eu vou postar a mesma atividade. Então, para quem já fez, é só repassar lá no grupo, por favor. E aí, quem não fez, pega lá e faça ela para mim, tá bom? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, gente, eu vou pedir uma colaboração para vocês, que no grupo postem apenas dúvidas que vocês têm ou comentários especificamente da aula. Fora isso, pessoal, eu mesmo vou ir lá e vou estar pedindo para vocês não fazerem isso, tá bom? Eu vou pedir a colaboração de vocês e já de antemão agradeço a todos vocês estarem aqui na aula nesse momento e agradeço a tá bom? Iago, obrigado. Pedro, obrigado. Andressa, Ellen, Luciano, todos obrigado, pessoal. E até a próxima aula, tá bom? De nada. Tchau, gente. Alô? Luciano, valeu, gente. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigado. Falou, Até mais, professor. gente. Valeu.